Olá, meu queridos alunos do de Castilho, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de resolução de exercícios de matemática, isso mesmo. Antes de começar, queria novamente falar que eu não vejo a hora da gente se encontrar, da gente voltar à nossa normalidade em nossa querida amada sala de aula, né? Como vocês sabem, na última aula eu postei para vocês a página 37 do livro, as questões 4, 6 e 11. Só para efeitos, não irei resolver todos os itens da quarta e da sexta questão, porque são itens práticos de fixação, certo? De você repetir, mudando o número e fixar. Então, eu vou resolver alguns para vocês terem base de como é que fazem, tirar a dúvida caso alguém não tenha entendido como é que faz, certo? Um exercício. Vou estar disponibilizando para vocês o gabarito das atividades, certo? Quem quiser. E vamos lá, pessoal, certo? Detalhe, só para deixar bem claro, não dá para resolver todos os itens, certo? Como eu falei, só repetir essa parte, porque vai demandar um vídeo muito longo mesmo, porque eu gosto de fazer com vocês passo a passo. Então, assim, na minha ideia, eu resolvendo os mais difíceis com vocês, os mais fáceis vocês conseguem desenrolar, entendeu? Mas vamos lá. Na página 37, questão 4, ela pede para a gente efetuar as adições, certo? E subtrações. A mesma coisa na sexta questão, mas vamos lá. No item A da quarta, a gente tem raiz de 2 mais raiz de 32. Lembra para vocês que a gente pode simplificar radicais. No caso aí, os índices são iguais, só que o camarada que está dentro da raiz não é, né? Pois é. O que a gente faz? A gente pode simplificar o 32. Isso mesmo, 32. Vamos lá fazer o MMC de 32. C. Vamos lá. Dá para dividir 32 por qual número primo? Por 2. Dá 16. 16 dá para dividir por 2 ainda? Tá. Por quanto? 8. Dá por 2? Dá. Dá quanto? 4. Aumentando aqui nossa linhazinha. Pronto. 4 dá por 2 ainda? Tá. Por 2, que dá por 2 de novo e dá 1. Show? Show. Quantos 2 eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, se 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Vamos escrever aqui. Raiz de 2 mais raiz de 2 elevado a 5. Note que a gente não pode usar aquele argumentinho que eu pratiquei com vocês, do camarada de dentro não é divisível pelo camarada da raiz, né? Quando não tem nada, como se tivesse um 2. O que a gente pode fazer? A gente pode usar o nosso conceito de potência, né? Porque, exemplo, vou fazer bem aqui no cantinho, tá? 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Esse daqui é o conceito de potência. Multiplicação, a gente repete a base e soma os índices. Tá vendo? Então, se 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Então, vamos escrever aqui nossa raiz. Vou escrever aqui, vou puxar a setinha para cá. Aqui é espaço. Raiz de 2 mais raiz de 2 elevado a 4 vezes 2. Como é 1, não preciso colocar 1 aqui, tá? Ó. Pronto. Agora esse camarada aqui
Como é a multiplicação, eu posso trabalhar com ele separado e colocar ele para fora da raiz. Por quê? O camarada dele aqui é divisível pelo camarada soviético da raiz aqui de fora. Né? 4 dividido por 2 dá 2. Então, se 2 sai para fora com índice 2, né? Porque a gente dividiu. Então, isso aqui a gente vai ter raiz de 2 ainda, né? Repete a primeira parte. O 2 saiu para fora com índice 2, né? Ó. Porque a gente dividiu o camarada dele aqui pelo índice da raiz. 4 dividido por 2 dá 2. Então, se a gente aqui para fora vai ser 2 e o 2 sai para fora. E o 2 que estava aqui continua dentro, não dá para sair. Porque 1 não dá para dividir por 2. Prontinho. Fazendo essa potência, 2 elevado ao quadrado dá 4, né? Repetindo aqui novamente. Show? Agora a gente vai usar a semelhança, colocar em evidência. Tá vendo que a raiz de 2 se repete aqui e aqui? A gente pode colocar em evidência raiz de 2 vezes. Aqui, como não tem nada nesse raiz de 2, é como se tivesse um 1, né? 1 mais, sinal de mais, 4, né? Ó. Coloquei em evidência. Note que, se a gente aplicar a distributiva aqui, ó, se eu fizer assim, raiz de 2 vezes 1 e raiz de 2 vezes 4, eu volto para o que eu tinha antes. Então, se eu aqui eu estou satisfazendo minha igualdade, certo? Mas eu não quero voltar para o que está antes. Vamos resolver o que está entre parênteses. 1 mais 4 dá 5, né? Então, se vai ser, fazendo aqui, ó, no cantinho, 5 raiz de 2. Tranquilinho, deu para entender? Eu acho que a parte que vocês vão mais sentir dificuldade é se colocar em evidência. Mas é só vocês pensarem assim, ó. Eu tenho aqui o 2 na primeira parcela. E na outra parcela eu tenho um raiz de 2 também. Eles estão se repetindo aqui e aqui. Se eles estão se repetindo aqui e aqui, eu posso colocar em evidência. Evidenciar um termo. Para eu fazer isso, eu coloco ele aqui. E abro parênteses para evidenciar. Aqui, como não tenho nada antes dele, é como se tivesse um 1. Bota aqui 1. E o sinal aqui quem é? Mais. Então eu coloco aqui mais. Quem é o fator que está aqui antes do raiz de 2? O 4. Então eu coloco 4 aqui. E fecho o parênteses. Belezinha? Aí para verificar se você fez certo, é só você fazer assim. Aplicar a distributiva aqui nesse passo, ó. Nesse passo aqui. Certo? Quando aplicar, ó, você vê que você vai voltar para o que estava antes. Então está ok a sua evidência. Aí agora eu vou... Mas, lembrando, eu não quero voltar para cá. Eu quero resolver ela, efetuar. Aí o que você faz? Soma 1 mais 4 dá 5. Aí aqui é como se estivesse multiplicando, né? Ó. 5 raiz de 2. Tranquilo. Show. Vamos lá para o nosso item D. Mesmo esquema. A gente vai usar aqui simplificação. Já está no mesmo índice a raiz. Então a gente só tem que colocar ele em evidência. Vamos fazer o MMC de 12. Perdão, só um instante. O MMC de 12. 12 dá para dividir por 2? Opa, dá. Dá 6, né? 6 dá para dividir por 2? Dá. 3. 3 dá para dividir por 2? Não, não dá. Dá por 3? Dá. Dá 1. Quantos 2 eu tenho? 2 e só 1, 3. Então, se 12 dá para representar como? 2 elevado ao quadrado vezes 3. Vamos escrever aqui. 5 raiz de 3 mais raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 3. Olha. Show de bola, né? Pronto. Vamos lá agora
Olha essa raiz aqui. O 2, o índice do 2, dá para dividir pelo índice de fora? 2 dividido por 2 dá 1. Ah, deu. Então ele sai para fora. Como 2 dividido por 2 dá 1, então se é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, não precisa colocar o 1, certo? Então eu vou repetir aqui a primeira parte. O 2 saiu para fora, né? Ó, porque o índice dele era divisível pelo camarada da raiz. É tão bom, né? Quando o camarada é divisível. Vai bem rapidinho. E o 3 ainda fica, né? Porque o índice dele não dá para dividir pelo camarada da raiz. Show! Agora a gente nota que a gente tem um 3 e um raiz de 3 aqui e um raiz de 3 aqui. O que a gente faz? Coloca em evidência. Olha que belezinha. Vamos lá. Colocando raiz de 3 em evidência. Show! Parêntese. Quem é o camarada que está aqui antes? 5. Sinalzinho quem é? Mais. E aqui, quem vem antes? O 2. Olha. Molezinha, rapaz. Soma. 5 mais 2. 7. 7 raiz de 3. Ah, gente, lembrando, eu sei que aqui tá antes, aqui vem depois, é só por questão de estética mesmo, mas não tem problema se é ao contrário, tipo assim, ó. Raiz de 3. Ah, é porque fica mais bonitinho assim, né, ó. Que é filé demais, né, ó. Assim fica mais bonitinho. Show de bola, né? Pronto. Vamos para nossa questão 6. Aqui na questão 6, ela é a mesma cor da 7, só que eu escolhi trabalhar com subtração. Certo? Pronto, vamos lá. O que a gente faz aqui? Dá para simplificar a raiz de 7? Não, não dá. Então a gente vai simplificar a raiz de 28. Vamos fazer o MMC de 28. Deixar um pouco espaço aqui, mas vai dar certo. A gente faz apertadinho que dá certo. Pronto. 28 dá por 2? Opa, dá. Dá quanto? 14. 14 dá por 2? Dá. Que dá 7. 7 dá por 2? Não. 7 dá por 3? Não. Quem é o próximo número primo depois do 3? O 5. Dá por 5? Não, não dá. Quem é o próximo número primo depois do 5? O 7. Ah, então se dá por 7 ele mesmo, me deu 1. Então, raiz de 28 pode ser raiz de 2 elevado ao quadrado vezes 7. Vamos escrever aqui. Raiz de 28 é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado, porque aparece 2 vezes aqui o 2, vezes o 7. Tranquilo. Menos 10 elevado a 7. Igual. Camarada 2. Dá para dividir da raiz? Joinha. Dá sim. Então se ele sai para fora. Aí a gente pensa. 2 dividido por 2 dá 1. 1 precisa colocar? Não. E o 7 fica dentro da raiz ainda. Show. Repete o resto. Olha. Podemos colocar em evidência, não é mesmo? Ora. Vamos lá. Colocando em evidência a raiz de 7. Quem vem antes aqui? O 2. O sinal menos. Quem vem antes aqui? 10. Show de bola. Tu tem R$2 e vai pagar a dívida com menos. Tu tem uma dívida de menos 10. Vai pagar uma dívida com R$2, vai ficar devendo quanto? Menos 8, né? Menos 8 raiz de 7. Tranquilo? Show de bola. Vamos lá. Nosso item B. 4 raiz de 18 menos 3 raiz de 8. Dá para simplificar a raiz de... Vamos lá. Aqui a gente pode simplificar as duas raízes. Mas eu vou mostrar primeiro aqui. Raiz de 18. Vamos simplificar a raiz de 18. O MMC de 18 vai ser o seguinte.
correr aqui. Dá por 2? Tá. Aqui dá por 9, né? 9 dá por 2? Não, não dá. Dá por 3? Dá. Aqui dá 3. Show? E o 3 dá por ele mesmo, que dá 1. Fechou. A gente sabe que raiz de 8, de 18, perdão, é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. Note que a gente não vai poder colocar em evidência, né? Que a gente vai ter 3 raízes de 2 aqui. Coisinha assim. Então, o que, é que a gente faz? Simplifica a outra raiz também do outro lado. Então, se vamos fazer um MC de 18. Opa, parece que a tinta acabou. Acabou. Vou fazer de azul, pessoal. Pronto. Dá certo. Problema nos bastidores. Dá por 2? Dá por 2. Que dá por 4. Certo? Dá por 2 de novo. Que dá por 2. Que dá por ele mesmo. Que dá 1. Então, se 8 é a mesma coisa que 2 elevado à terceira. Vamos reescrever isso aqui embaixo. Ó. Só puxar uma setinha assim. Questão de organização. 4 raiz de 2 vezes 3 ao quadrado menos 3 raiz de 2 elevado ao cubo. A gente usa esse camarada aqui do índice. Não dá para dividir pelo da raiz. Então, se a gente vai usar essa propriedade de potência aqui, ó, para poder tirar alguma parte. Vamos lá. Primeiro, o do 3 aqui dá para sair para fora, não dá, ó? Ele sai para fora. Como é que a gente tem um 4 multiplicando? Presta atenção. Vai ter um 3 agora multiplicando. E o índice do 3 que saiu da raiz vai ser quanto? É só a gente pegar o camarada dele e dividir pelo de fora. 2 dividir por 2 dá 1. Então, 1 não precisa colocar. A raiz e o 2 continua na raiz. Menos. Aplicando a propriedade aqui, ó. Passo a passo. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Show? Agora eu consigo colocar esses dois para fora, né? Ó. Resolvendo essa multiplicação aqui, ó. A gente tem que 12 raiz de 8. Perdão aí, tremi na tela. Encostei aqui sem querer. 3 vezes. O 2 sai para fora. E o índice dele dividido pelo camarada da raiz dá 1, não precisa. E o 2 continua na raiz, o outro 2. Multiplicando eles agora. A gente tem o seguinte. Dá pra colocar... Opa, tava aparecendo. Perdão, gente. Dá pra colocar o 2 em evidência, não dá? Vamos lá colocar em evidência. Vem antes. 2, 12. Sinal. Opa, caí aqui. Sinal 6. Perdão, gente. É o costume, né? A gente vai se adaptando aqui também, né? Os erros dos bastidores aqui. Perdão. O sinal é menos. 6. Quanto é 12 menos 6? 6. 6 raiz de 2. Belezinha? Tranquilo. Então, se essa é a resposta do item B. Tranquilo. Vamos lá para o nosso último exercício dessa aula de resolução ou correção de exercício. Certo? Deixa eu posicionar aqui para vocês poderem dar pausa até mesmo copiar depois. Parece que não vai aparecer. Tá aqui. Pronto. Aqui, pronto. Aqui na 11 a gente vai usar o mesmo conceito que a gente estava usando antes, certo? Vamos lá. Vamos simplificar raiz de 50 e raiz de 8. A simplificação da raiz de 8 eu não vou fazer porque tá aqui, ó, tá? Vamos fazer a de 50. Vou usar vermelho, tá? Minha caneta preta já foi pro espaço sideral.
Então vamos fazer uma MC de 50. Beleza? 50 dá por 2? Dá. Aqui dá 25. 25 dá por 2? Não, não dá. Dá por 3? Não, também não dá. Por 5? Dá. Aqui dá 5. 5 dá por ele mesmo. Show. Show, 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 show. Então, se raiz de 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 elevado a quadrado. Então, vamos reescrever essa raiz aqui usando esse dado e esse dado que a gente já tinha feito antes. Tá bom? Fazer de azul. Não, porque é o preto, né? Deixa eu ver se não dá certo. Não, não, não. Quis ressuscitar, mas não ressuscitou, não. O bichinho morreu. Vamos lá, de azul mesmo. 1 de raiz de 50 é 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Ó, pessoal, um raiz de 8 aqui, um raiz de 8, eu vou usar esse passo aqui, ó, que a gente usou aqui, ó. Tá vendo, ó? Usou a propriedade de potência, ó, tá? Que a gente já sabe que 8 é 2 elevado ao cubo, mas como a gente tá com raiz quadrada, já vou escrever assim, ó. Beleza? Que eu acabei de explicar isso, tá bom? Só pra gente ganhar um tempinho, que o vídeo já ficando muito grande já. Vamos lá. Dividido por raiz de 2. Belezinha, tranquilo. Vamos lá, dar sequência. O 5 pode sair pra fora e aqui o 2 pode sair pra fora. Show, 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 show. Então vamos lá. O 5. Qual vai ser o índice aqui do 5 do lado de fora da raiz? É só a gente fazer aqui, ó. O camarada dividido pelo índice da raiz. 2 dividido por 2 dá 1. 1 não precisa colocar. E o 2 continua na raiz. Aqui, mesmo esquema. O índice dá pra dividir? Dá. Então se ele sai pra fora. E o índice dele aqui do lado de fora vai ser quanto? 2 dividido por 2, 1. 1 não precisa colocar. E o 2 continua na raiz, o outro 2. Tudo isso dividido por raiz de 2. Olha, aqui em cima a gente pode fazer o que a gente estava fazendo antes? Colocar em evidência. Vamos lá colocar em evidência em cima. Opa, errei aqui, deixa eu já apagar. O raiz de 2 em evidência, certo? Agora a gente... Quem vem antes? 5. Que é um sinal? Menos. Tudo isso dividido por raiz de 2. Pessoal, seguinte, presta atenção. Não sei se vocês viram ano passado, porque eu não estava com vocês, mas ó. Quando é multiplicação, certo? Aqui, esse camarada está multiplicando isso aqui, certo? E aqui embaixo. A gente pode cortar. Ó. Mas, porque há uma multiplicação aqui. Se aqui fosse uma soma, vou fazer aqui no cantinho. Exemplo, que fosse assim, ó. Só exemplo, tá? Não daria, certo? Não poderia fazer isso que eu tô fazendo. Mas notem que aqui o raiz de 2 está multiplicando. E aqui eu tenho um raiz de 2 embaixo. A gente pode cancelar eles dois. Tranquilo, beleza? Certo? Por quê? Raiz de 2 dividido por raiz de 2 dá 1, né? Todo número dividido por ele mesmo dá 1. Certo? Aí agora a gente faz 5 menos 2. 3. Qual é o item? Acho que era de marcar. O item A. Tranquilo. Show de bola. Espero que tenha ficado claro. Tentei falar devagar. Eu sei que às vezes eu falo um pouco rápido. Agradeceria, certo? Comentários do que vocês acharam. Se tá bom esse estilo. Se tá dando pra ver direitinho. Certo? Eu vou posicionar aqui para vocês darem pausa ou tirar um print para quiserem copiar essas questões ou se basear nelas para resolver outras, certo? Como eu falei, esses itens da quarta e da sexta, baseados neles, vocês resolvem os outros, que os outros só mudam os números, tá bom? E é isso, pessoal. Aguardo vocês para nossa próxima aula de matemática e se cuidem, tá? Vamos lá, lavar as mãozinhas, tá bom? E principalmente ter o cuidado de evitar
colocar a mão no rosto nessas regiões mais suscetíveis, tá bom? E detalhe, eu tô muito feliz que vocês conseguiram todos, certo? Enquanto a aula está rolando, eu vi que todos entraram no Class 1, certo? Então a gente vai usar ele. Peço também que vocês, quando quiserem tirar dúvidas, tirem por lá, porque é mais fácil, mais prático, certo? Vocês já deram uma olhadinha que eu sei, eu sei que vocês gostaram, porque ele é bem filezinho na questão de organização, certo? Você não se preocupa de ter perdido alguma mensagem, um gordo tipo, porque lá é bem, ó, bem top, tá bom? Então, é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula de matemática, tá bom? Tchau!